Querido, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. E hoje, o vídeo de hoje, na realidade, é mais uma mensagem. Eu desejo deixar registrado uma mensagem ao seu coração. No período que nós estamos vivendo, um período muito difícil, onde as áreas têm sido atingidas, as áreas da nossa vida têm sido atingidas, a área da saúde familiar, a área financeira, as bases parece que têm sido sacudidas, né? E muitas pessoas em desespero, angústia, aflição, tem levado pessoas até mesmo questionar se realmente vale a pena viver. Em um mundo com um cenário caótico que nós estamos vivendo hoje, é normal que as pessoas se desesperem, principalmente porque as pessoas elas estão muito apegadas aos bens materiais. E exatamente isto faz com que a aflição seja um pouco maior. Nós temos que entender que Jesus, ele está sempre acima das adversidades, acima dos problemas. Jesus está acima das angústias. Jesus está acima do caos que está instalado sobre o mundo. E é interessante nós observarmos nas Sagradas Escrituras que Jesus sempre socorreu o aflito. Jesus sempre fez algo em prol daquele que estava ou daquela que estava aflito. Eu quero ler uma passagem na Bíblia Sagrada com você, uma passagem muito conhecida que está em Lucas capítulo de número 7, versículo de número 11, vai nos falar sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Observe o que o texto sagrado nos diz. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus para uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que ia o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. É muito interessante nós percebermos que Jesus sempre estava rodeado de uma tão grande multidão. Por onde Jesus andava, existia sempre uma multidão que o cercava. Poucas vezes veremos Jesus sozinho, quando sim era para orar, para dedicar-se à oração. Quantas vezes a noite inteira Jesus orou, Jesus buscou a Deus, buscou forças diante de Deus. E diante dessa situação, nós podemos ver que Jesus se depara com uma angústia, uma calamidade, uma tristeza, uma aflição, uma frustração, um desespero de vida. Algo angustiante era a vida daquela viúva. Só o nome dela, na realidade o nome não, né? As características e as condições que ela estava, porque viúva não é nome, viúva é um estado,
ela estava na condição de viúva e ela morava em Naim. Por isso que o nome é Viúva de Naim. Só o fato dela ser viúva já nos mostrava que aquela mulher tinha muitos outros traumas em sua vida. Porque uma mulher viúva era sinônimo de dificuldades, fome, aflição, angústia, tristeza, desamparo, porque as pessoas não estavam vivendo verdadeiramente as leis que amparavam as viúvas. E por mais que ela fosse uma viúva não judia, né, não do povo de Israel, do povo judeu, mas era uma viúva que precisava de atenção, precisava de sustento, precisava de ser observada. E podemos ver que aquela mulher, além da sua viuvez, que já era um trauma na sua vida, agora ela perdeu o seu filho. O filho único desta mulher. Filho único. Só a expressão viúva e agora perde um filho único já é motivo de maior desespero ainda. Porque quando ela era viúva, mas quando ela tinha um filho, e este filho mais velho, ele é quem ficava responsável por sustentar a família. Mas no caso desta mulher aqui, o seu único filho havia morrido. A frustração e a calamidade tinha pousado sobre a vida desta mulher. A angústia, a aflição que fez com que Jesus parasse e olhasse para aquela mulher e se compadecesse dela não era pouca. Porque Jesus parou, olhou, compadeceu-se daquela mulher, porque Jesus sabia a situação que aquela mulher estava. Situação que levava ao desespero, à aflição, à angústia, e a multidão que estava em sua volta, naquele cortejo fúnebre, não podiam fazer nada por ela, a não ser tentar consolá-la com uma música que era prática comum na época. E nesta música tinha um trecho desta música que falava que era Deus quem dava a vida e Deus quem tira a vida. Tentando fazer com que esta música consolasse o coração de uma mãe e de uma viúva aflita, desamparada, querendo colocar no coração dela que era sim a vontade de Deus. Mas Jesus olha para aquela mulher, vê a situação dela e diz para aquela mulher: não chores. Agora eu fico imaginando quantos não chores aquela mulher não ouviu. Porque era prática comum, como é hoje, dizer meus sentimentos, olha, não chore, Jesus vai consolar seu coração, olha, meus pêsames, procurando consolar alguém que perdeu a quem ama muito. E naquele tempo existiam os pranteadores profissionais, pessoas que eram pagas para chorar nos velórios, mas não podiam fazer nada por ela. E Jesus chega para aquela mulher e repete a mesma frase que muitas pessoas provavelmente já havia dito a ela, só que Jesus faz algo que ninguém ali poderia fazer. Jesus toca o esquife, Jesus toca no morto, e aquele morto passa a ter vida novamente. Jesus, diz-nos o texto, vendo o Senhor e compadeceu-se dela e disse, não chores. E chegou-se Jesus, tocou no esquife, parando o que conduziu e disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Na hora,
o doador da vida, a fonte de vida eterna, transmitiu vida para aquele cadáver e que na mesma hora voltou a viver novamente. Na mesma hora sentou-se, na mesma hora voltou a viver novamente. Eu paro para imaginar a alegria daquela mãe, assim como aquela multidão ficou espantada, admirada com o milagre, o prodígio, algo espetacular que foi realizado diante dos olhos dele. Eu fico imaginando a mãe recebendo o filho com muita alegria e entendendo que Deus não desampara os seus. É muito comum na Bíblia nós vemos Deus atuar e agir na vida daqueles que estão necessitados. Lembra do Antigo Testamento, a viúva de Sarepta? Lembra a outra viúva que foi multiplicado o azeite? A outra que foi multiplicado a farinha da panela? Foi multiplicado o azeite da botija? Deus, ele é aquele que está com os ouvidos atentos ao clamor dos aflitos, dos necessitados. Se você se encontra com os seus sonhos perdidos, os seus sonhos impossibilitados de serem concretizados, porque o jovem, o filho desta senhora, a viúva de Naim, o filho dela, simbolizavam os pequenos sonhos que ainda restavam na sua vida, sonhos de sobrevivência, sonhos de vencer na vida, sonhos de crescer na vida, mas de uma hora para outra ela viu a sua vida se desmoronar. Talvez você esteja nessa situação, vendo a sua vida desmoronar, vendo a sua vida cair por terra, vendo o seu casamento ser destruído, o seu lar ser destruído, as portas financeiras se fecharem para você, a sua família sendo assolado com a saúde, a falta de saúde, e você diz: meu Deus, o que será de mim? Deus está nos mostrando na sua palavra que Ele é poderoso para fazer você sonhar novamente, para dar vida aos seus sonhos, para dar vida para a sua vida. Você que está necessitado, aflito, angustiado, triste, lembre-se de uma coisa: Deus está atento às orações que se fizerem a Ele. Ore, busque a Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso e Ele pode mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar a sua trajetória, mudar as circunstâncias da sua vida, assim como Jesus mudou a vida desta viúva, trazendo a vida do seu único filho. Nosso Deus, Ele é misericordioso, compassivo, longânimo, e Ele está pronto a perdoar os nossos pecados, a sarar as nossas feridas e colocar a nossa vida nos trilhos novamente. Se você tem essa esperança, acredite, Deus pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Fique com essa mensagem, fique com esta palavra e nos vemos no próximo vídeo. Que a paz de Deus, a paz de Cristo, inunde a sua alma, fortaleça você e gere esperança no seu coração, na sua alma, em meio a tantas aflições. Que a paz de Cristo preencha a sua vida para a glória de Deus Pai. Amém.